Um dos entrevistados meus, que dá maior audiência, que todos querem saber uma série de coisas, etc., é o doutor Jacinto Sanches, cirurgião plástico. Nós trouxemos novamente o doutor Jacinto aqui agora com uma série de perguntas aqui. Muito obrigado pela presença no programa Cláudio Hora Entrevista. Obrigado você pela distinção, obrigado pela audiência e é um prazer estar aqui. Uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. O que leva o aluno de medicina a optar por cirurgia plástica? Vocação. Os estudantes de medicina normalmente têm que passar obrigatoriamente por todas as cadeiras clínicas e cirúrgicas, né? Alguns já vêm com uma ideia que pode se concretizar ou até mudar durante a passagem pelas diversas cadeiras. E alguns não têm ideia, mas se identificam no momento que estão naquela cadeira. Pediatria, ginecologia, radiologia, psiquiatria, cirurgia geral. Se identificam e vão migrando para aquelas áreas. É vocação. E o que o senhor gostaria ou acharia necessário para o cirurgião plástico? Qual outra modalidade que ele deveria se especializar? Além de cirurgia para adicionar, para ter como um plus. Obrigatoriamente tem que ser médico, em primeiro lugar. Depois de formado, o cirurgião plástico não pode simplesmente fazer a residência em cirurgia plástica. Ele tem que cumprir um tempo em cirurgia geral. Ele precisa se acostumar ao ambiente do centro cirúrgico, aos procedimentos de cirurgia, pegar a mão, como se diz, para depois então se especializar em cirurgia plástica. Quantos anos demanda isso? Atualmente, 6. 6 anos pós-formado? Perdão, 5 anos. 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então são 6 de faculdade e obrigatoriamente tem que fazer mais 5, são 11 anos. O cirurgião plástico é sempre um sujeito velho, né? Porque não dá para sair de Leva tempo. Leva tempo. Numa cirurgia plástica, sim, demanda muitos profissionais? Depende do porte da cirurgia. Cirurgias combinadas, normalmente são 4 profissionais, são 2 equipes trabalhando. Cirurgias únicas, o senhor pode fazer com uma equipe simples. E os custos de uma cirurgia? Essa é uma dúvida que acho que todo paciente tem. Pois não. Ou a pessoa queira fazer uma cirurgia reparadora, ou então mesmo reconstrutora. Sim. O custo disso é alto? Para as cirurgias reconstrutoras, a gente pode contar com a Previdência. O governo tem por obrigação fornecer esse serviço ao cidadão. Mas as cirurgias não reconstrutoras, elas tem um custo variável. O problema do custo é um pouco complexo, porque a gente não pode se basear ou tentar, o futuro paciente não pode tentar se basear ou escolher também unicamente por causa dos custos, não. Em se tratando de serviços, o fator custo não quer dizer melhor, quer dizer, não é uma commodity o nosso serviço. Sim, claro. Não é algo como uma geladeira ou uma televisão que pode procurar preço em lojas diferentes porque o produto é o mesmo. O custo de hospital tem relação com a qualidade do serviço que ele presta. E o custo da cirurgia idem. Quais são as dúvidas mais frequentes que a mulher... Quais as perguntas mais frequentes da mulher para com o médico, cirurgião? Ela sempre tem dúvida. O que mais as tolhe é justamente o período de repouso. Quanto tempo vão ficar afastadas do dia a dia delas. Do convívio social. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que não esteja trabalhando no mercado de trabalho. As mulheres, ou inclusive os homens que também nos procuram, todos eles estão no mercado de trabalho. É difícil alguém que não tenha uma obrigação a cumprir. Mesmo as mulheres que não trabalham formalmente têm um serviço informal, ou então cuidam da casa com 1000 afazeres e não podem sair. Então o que mais prende a elas é o tempo de recuperação da cirurgia, que é algo importantíssimo, que não pode ser desprezado. É o ideal, eu peço às vezes até que adiemos por meses ou até ano a cirurgia, para que
ao fazer, a pessoa possa cumprir o tempo de repouso recomendado, que é fundamental para o sucesso da cirurgia. Mas, respondendo à sua pergunta, uma das dúvidas mais frequentes é com relação ao repouso necessário. E o homem? Qual a maior dúvida do homem? Eles têm, ao lado do repouso também necessário, do tempo que eles vão ficar afastados do convívio social, eles têm mais medo do que a mulher com relação à dor no pós-operatório. Ele é mais medroso? É mais sensível também, muito mais. O homem é muito mais chorão que a mulher. Num percentual, qual o percentual de homens e mulheres que o senhor opera? 30% de homens, 25% de homens, até em torno disso. A grande maioria de mulheres? De mulheres ainda. Bom, mas isso está aumentando muito. Se você me fizesse essa pergunta há 15 ou há 20 anos atrás, esse percentual era mínimo. 1, 2, 3%. Qual o percentual de alunos que resolvem ingressar na cirurgia plástica? Sim. E acabam desistindo no meio do caminho? De desistência? Desconheço. Quem entra de cabeça. Nunca vi falar de alguém que tenha entrado numa residência oficial de cirurgia plástica e tenha abandonado. Desconheço. Deve acontecer, mas talvez por problemas pessoais e tal. Desconheço. O sujeito, quando entra na residência de cirurgia plástica, é algo que é muito difícil de entrar. É algo que ele está certo, 100% certo de que é aquilo que ele quer fazer. E uma vez que ele conseguiu entrar num novo vestibular, porque é um novo vestibular, sim, passar num novo vestibular aos 25, 26 anos de idade, passar num outro vestibular, formado médico, passar num outro, na hora que ele consegue, dificilmente abandona. Eu creio que eu nunca ouvi falar, deve existir, mas por problemas pessoais. Você entendeu por quê? Ele já está muito ciente do que é aquilo, do que ele quer, não é possível a pessoa ir para lá sem saber o que é, então se desencantar, algo assim. O instrumental cirúrgico, sim, é muito diferente do usual? Bastante. Tem uma série de instrumentos desenvolvidos especificamente para nossas cirurgias e o instrumental geral também é um pouco mais delicado, as coisas são um pouco diferentes. A qualidade do fio que você usa é diferente, o porta-agulhas então que vai segurar esse fio é diferente, a pinça é diferente, a tesoura é muito diferente, tem um monte de tesoura diferente uma da outra. Nós temos uma gama enorme, diferente de uma mesa de ortopedia, de uma mesa de cirurgia geral, que os fios de sutura são diferentes, bastante diferente, tudo. É tudo importado? Não. Já é são feito poucas aqui. Coisas que são importadas. Quais os países que se destacam hoje? A Johnson é uma multinacional sim, que claro, produz aqui no Brasil, né? Então são fios brasileiros. Quais os países hoje que se destacam? Na cirurgia? Na cirurgia plástica. Fora o Brasil. O Brasil é top? Sim, sempre foi. Referência mundial. E fora o Brasil? Países da Europa não tem uma tradição muito grande. É os Estados Unidos. E tem muito cirurgião brasileiro nos Estados Unidos? Alguns, não são muitos, não. Vamos lá, vamos para as perguntas que chegaram aqui. Eu tinha uma série de dúvidas no decorrer do programa. Eu vou voltando a lhe perguntar. Claro. Com relação a nariz adunco. Sim. Uma moça. Mais comum, né? E também uma outra carta chegou do nariz esparramado aqui. Aberto. Sim. São duas condições que podem vir separadas ou juntas, né? no mesmo caso. O nariz adunco é aquele nariz elevado, o nariz do árabe, do grego, né? O nariz elevado. Mais proeminente. Não, elevado o osso, o perfil elevado. Isso num rosto masculino, né, ele pode ser até considerado normal, até charmoso. No rosto feminino ele agride muito, masculiniza e deixa o rosto muito pesado. Então a menina precisa ter um nariz mais suave, mais delicado, que não interfira no equilíbrio do rosto dela. Então se corrige abaixando a altura e o comprimento desse nariz. O nariz aberto, o nariz negroide, nariz com uma ponta globosa ou bulbosa, a asa aberta, é uma ocorrência comum aqui no Brasil devido à miscigenação racial. Sim, claro. E muitas pessoas têm esse nariz assim, mas está de acordo com o rosto delas, elas percebem isso, não se incomodam. Outros têm um rosto delicado, mas um nariz bulboso, que realmente agride aquela face. E há como fazer isso. É disforme.
Ele não faz parte daquele rosto, realmente não faz. Tem pessoas que o nariz não combina com o resto do rosto. Esses precisam ser operados realmente. E com relação, normalmente as meninas orientais, elas querem um olho grande, redondo, ocidentalizado. Sim, não é. E as moças ocidentais querem o olhar oriental. Amendoado, Como é que fica isso? O rosto. Só que isso você vai responder logo, já logo após os nossos comerciais. Okay.